Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 26 de setembro de 2023, terça-feira. Qual é a importância de identificar o seu temperamento? Somos o nosso maior inimigo e a verdadeira causa de sucessivas derrotas deve-se muitas vezes ao fato de não nos conhecermos. Todo cristão sonha em se juntar por completo a Cristo Jesus ainda neste mundo, e para isso não basta apenas arrepender-se dos pecados e ser perdoado através do sacramento da confissão. É necessário percorrer o caminho da santidade. Para uma experiência completamente válida, deve-se passar pelas veredas do autoconhecimento, porque só seremos capazes de regozijar ao verdadeiro amor divino quando nos vencermos plenamente. Qualquer batalha que se entra, uma coisa se faz altamente crucial: conhecer o inimigo, conhecer as artimanhas e as armas de quem ou do que se está a lutar, e a trajetória rumo à santidade possui um grande inimigo, uma grande barreira que muitas vezes leva à desistência do objetivo final. Este entrave é, senão, nós mesmos. Somos nosso maior inimigo, e a verdadeira causa de sucessivas derrotas deve-se muitas vezes ao fato de não nos conhecermos. Há, entretanto, muitos que batem no peito e se acham conhecedores de si, mas é bem provável que justamente esses possuem ínfimo conhecimento a seu próprio respeito. Uma análise interessante: já pararam para refletir que nunca nos vimos? Nunca olhamos para nós mesmos? Você já olhou o seu reflexo, a sua imagem, fotos e vídeos, mas nunca efetivamente viu seu rosto? E quantas vezes vivemos situações limites nas quais agimos por um impulso de preservação ou de proteção, e que até então tal atitude nunca havia sido realizada? Sim, somos incógnitas. O caminho da santidade passa pelo autoconhecimento a fim de tentarmos vencer o nosso ego, nossos medos, fraquezas e o nosso temperamento. As propriedades temperamentais têm sido bastante em enfoque nos últimos anos, mas há um grande descomedimento em acreditar que, ao se enquadrar em um determinado tipo temperamental, nada mais pode ser feito estando o indivíduo fadado e sujeito às maravilhas e infortúnios daquele temperamento. O fato de não nos conhecermos é justamente pela razão máxima de sermos altamente complexos. Portanto, não cometa o erro de acreditar que o tipo Y, X ou Z de temperamento irá defini-lo. Entretanto, entender a dinâmica natural das raízes das nossas ações e reações pode ajudar, ainda que de maneira modesta, no caminho rumo à santidade. Queridos irmãos e irmãs, o médico grego Hipócrates, no século IV a.C., formulou a teoria dos 4 humores ou fluidos corporais. Para Hipócrates, haveria no corpo humano, em proporções mais ou menos iguais, 4 tipos de líquidos: o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e a fleuma. E as doenças físicas seriam consequência de um desequilíbrio entre eles. Essa ideia foi retomada séculos mais tarde, já em época cristã, pelo médico romano Galeno, para quem os humores, além de sua função fisiológica, estariam vinculados também às disposições emocionais de cada indivíduo. Desta forma, uma maior proporção de sangue, por exemplo, conformaria um temperamento sanguíneo caracterizado por ser alegre, bem disposto, ao passo que uma maior concentração de bilis negra daria origem a um temperamento melancólico, predisposto à introspecção e à tristeza. O temperamento, por conseguinte, não seria mais do que o resultado da mistura dos humores no organismo, um dos quais, por sua maior proporção em relação aos outros, marcaria as grandes tendências relativas da pessoa. Esses tipos de personalidade se notam logo na primeira infância, época da vida em que a pessoa, mais ou menos livre das influências da educação, da cultura, dos hábitos bons e maus, que todos vamos adquirindo no correr dos anos, manifesta mais claramente suas predisposições características, isto é, o tempero próprio do seu agir, de ser e sentir, de agir e reagir. Seja como for, o fato é que todos possuímos algumas tendências herdadas, inscritas em nossa própria biologia, o que não implica de forma alguma que delas sejamos reféns, pois também é certo e evidente que é possível nos aproveitarmos delas para aprimorar o nosso caráter. E é o que aqui mais nos interessa: crescer espiritualmente. É conveniente conhecer o nosso temperamento a fim de trabalhar ao nosso favor, mesmo em situações delicadas, mas é errôneo pensar estar condenado a não ser santo por ter um determinado temperamento.
São 4 os temperamentos em função do grau de excitabilidade e de permanência das impressões recebidas. De um lado estão os coléricos e sanguíneos, de outros fleumáticos e melancólicos. Para identificar o seu temperamento não há outro método senão a experiência. Isso é a observação direta dos nossos grandes traços comportamentais, sobretudo na infância, e a partir daí as respostas para essas 2 perguntas. Primeiro, quanto à excitabilidade. Quando sou afetado por algo externo ou me lembro de uma afecção passada, as emoções irrompem dentro de mim pronta e intensamente. Segundo, quanto à durabilidade. Uma vez surgida a emoção, ela permanece por muito tempo de forma profunda ou desvanece logo em seguida? Em função da resposta que dermos a essas 2 perguntas, com um sim ou um não, teremos 4 combinações possíveis correspondentes à divisão tradicional dos temperamentos. Assim sendo, se a primeira pergunta respondemos sim, então é provável que sejamos ou coléricos ou sanguíneos de temperamento, ou seja, diante de uma impressão qualquer, por exemplo, uma injustiça ou afronta, a nossa reação tende a ser forte, intensa e imediata. O colérico e o sanguíneo, portanto, se caracterizam fundamentalmente por um alto grau de excitabilidade. Mas se a nossa resposta é negativa, então somos provavelmente ou melancólicos ou fleumáticos, temperamentos marcados ao contrário dos outros 2 por uma baixa excitabilidade, por reagirem com pouca intensidade às impressões recebidas e por geralmente não responderem instantaneamente logo após o estímulo. A segunda pergunta, por sua vez, diz respeito à duração das impressões. Desta forma, se lhe respondemos não, é provavelmente que sejamos sanguíneos ou fleumáticos, ou seja, as impressões tendem a durar pouco em nós, sem deixar vestígios nem nos afetar de maneira muito profunda. Se respondemos sim, é porque somos ou coléricos ou melancólicos, nos quais permanece por longo tempo a impressão recebida. Colérico é facilmente excitável, sua reação é intensa e exuberante e a impressão tende a durar muito tempo. Suas emoções são fortes e profundas, como um fogo que se acende rápido, se expande com violência e não se deixa apagar. Sanguíneo, como o colérico é facilmente excitável, reage também com intensidade, mas tende à superficialidade, quer dizer, nele a impressão costuma durar pouco. A resposta é rápida, mas logo se esvai, como um fogo que se acende de imediato, impetuoso e ardente, mas que se apaga logo em seguida, é o típico fogo de palha. Melancólico é pouco excitável, sua reação é por via de regra pouco intensa, mas muito profunda e perdurável. Sua resposta é lenta, mas deixa na alma um fulcro permanente. É como uma fogueira difícil de acender, mas que quando acesa dificilmente se apaga. Por isso tende a não se esquecer às vezes, por anos a fio, de uma ofensa ou desentendimento ocorrido na infância ou na adolescência. Fleumático é aquele que é pouco ou quase nada excitável, razão porque de pouca intensidade, a sua reação quase sempre volátil e superficial. É como um fogo que custa acender e mesmo depois de aceso, se apaga com a primeira lufada. Identificando e entendendo nossos gatilhos, a chance de reagirmos perante as situações diminui e assim começaremos a realizar as ações de maneira pensada e analisada com cautela. A fase socrática "conheça-te a ti mesmo" é sempre válida para compreendermos a dimensão das nossas capacidades e incapacidades e entendermos a graça diária que recebemos de Deus. Nunca julgue as pessoas pelo seu temperamento. As ame de uma maneira como Cristo amou, porque isso será muito importante na sua vida espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro
Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.